Paris, Texas está completando 40 anos. Inclusive, o filme foi exibido no Festival de Cannes deste ano com cópia restaurada. E eu, que não estava em Cannes, reassisti em casa mesmo. E é impressionante como a beleza árida desse filme se torna ainda mais potente cada vez que a gente revisita ele. E esse é um filme que ele é muito grandioso e cheio de camadas. Isso desde a concepção dele, da maneira como ele foi pensado e como ele foi criado, até chegar na estrutura narrativa dele. E uma primeira curiosidade sobre Paris, Texas, que o Wim Wenders conta, tem a ver com a influência do teatro no filme. Porque o Wim Wenders dirigia uma peça pouco tempo antes de começar a filmar Paris, Texas. E ele diz que isso influenciou na maneira como esse filme foi construído, porque ele não ia com uma coisa pronta, fechada. Os atores ensaiavam e a partir daí é que as cenas nasciam. E que eu acho que é uma prática que faz com que o filme deixe algo do acaso se inserir na narrativa. Uma outra curiosidade sobre o filme é que o Sam Shepard escrevia, não escrevia roteiros, ele escrevia crônicas, poemas. E aí tem um livro dele que se chama Crônicas de Motel, que o Wim Wenders diz que influenciou na maneira como ele pensou o filme. Não que o filme tenha sido extraído das crônicas, mas que tem uma sensação que já se instalava ali e que foi levada para o filme. E que essa conexão entre o Wim Wenders e o Sam Shepard para a construção do filme se dá a partir de uma paisagem em comum, que é essa aridez do Texas, e também de um personagem, que é o Travis. E uma outra curiosidade que o Wim Wenders conta está na questão do roteiro de Paris, Texas. Que ele diz que ele e o Sam Shepard escreveram metade do roteiro e que eles achavam que estavam tão bem amarrado aquele roteiro que não precisava escrever ele todo antes de começar a filmar. E aí a intenção era que o restante do roteiro fosse escrito conforme as filmagens fossem acontecendo. Mas o Sam Shepard estava gravando um filme em outro lugar e não pôde ficar para as gravações de Paris, Texas. E o que acontece é que o Wim Wenders chega na metade do filme sem ter um roteiro para continuar. Então essa cisão que tem no nome do filme e também na narrativa dele tá também no roteiro, né? Que é um roteiro cindido. Então essa segunda parte do roteiro vai ser construída entre pausas e também entre distâncias. E tudo isso feito de uma maneira muito custosa, já que nessa época, nos anos 80, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Então o Wim Wenders conta que eles se falavam pelo telefone, iam trocando ideias e construindo isso juntos. E um destaque para essa parte final do roteiro tá naquela cena, naquela sequência, aliás, entre a Jane e o Travis, que eles conversam na cabine e que o Wim Wenders conta que foi uma cena gravada como uma peça de um só ato. Que os dois atores ensaiaram muito e que gravaram aquilo de uma vez só. Porque ele achou que aquilo funcionaria melhor dessa maneira. E que eu acho que é uma das cenas mais bonitas do filme. E pensando nessa maneira como ela foi construída, acho que ela comporta algo de uma urgência, né? E que tá ali na fala do Travis e na maneira também como a Jane recebe isso. E agora já entrando mais no filme pra gente entender como é que essas camadas se inserem na narrativa. Paris, Texas, como o próprio nome nos deixa entrever, se dá na cisão entre lugares. É perdido no meio dessa quebra que a gente encontra o protagonista dessa história, que é o Travis, um homem que está vagando numa região desértica do Texas, sem memórias e sem voz. Mas ainda que o Travis esteja sem memórias e sem voz, tem uma coisa que dá para observar nesse momento, que é um objeto que ele usa, que é um boné vermelho, e que eu retomo um pouquinho mais adiante por conta dessa coisa da cor. E é dessa forma que o irmão dele, o Walt, vai encontrá-lo, tentando levá-lo com ele para Los Angeles, onde ele mora com a sua esposa, a Anne, e o filho do Travis, o Hunter, que é um menino de 7 anos. O Travis busca por uma Paris no meio do Texas, que é um lugar que atravessa a história do pai e da mãe dele, e que ele anseia por encontrar. Mas esse é um lugar que existe no ideal do personagem como algo inalcançável. Ainda assim, o Travis segue viagem com seu irmão, volta a falar e retoma suas memórias. Ele e o filho se reencontram, se aproximam, mas falta ainda nessa equação complexa da vida do Travis um elemento essencial, que é o amor da vida dele e a mãe do Hunter, a Jane. Pai e filho seguem então numa viagem para reencontrá-la. E é incrível como as sequências do reencontro do Travis e da Jane são filmadas. Ambas numa cabine no formato de peep show, onde os dois são separados por um espelho. Mais uma vez a cisão, Paris, Texas, inserida entre os personagens. Então são dois momentos que o Travis encontra com a Jane nessa cabine, que é essa cabine que tem um espelho, né? Então o Travis consegue vê-la, mas ela não consegue vê-lo. E é muito interessante como a cor é usada nesse momento, que eu tinha chamado a atenção para isso um pouquinho antes, quando eu falei do boné vermelho do Travis. E quando o Travis e o Hunter vão ao encontro da Jane, eles também vão usar blusas vermelhas.
E a cabine também, em que o Travis se encontra com a Jane, tem composições de fundo, né, que são vermelhas. E que me parece que tem a ver com algo desse amor que ele teve pela Jane, que vai ser rememorado de alguma maneira a partir dessa cor. E que eu acho que ainda tem um fundo de esperança do Travis de que ele, o Hunter e a Jane pudessem se reunir novamente como uma família. Mas essa cor vermelha é substituída no figurino do Travis, do Hunter e da Jane, quando o Travis toma uma decisão que de alguma maneira vai quebrar com essa expectativa, com esse sonho de reunir a família dele de novo. Então, em vez do vermelho, a gente vai ter um tom cinzento, que também vai tonalizar a narrativa e também as decisões do Travis nas sequências finais do filme. E a sequência em que o Travis se abre para Jane, levando até ele esse deserto que o isola, é uma das coisas mais bonitas e mais tristes do filme. Porque se o Travis sabe que o lugar dele vai ser sempre nessa errância, só resta ele abrir mão de algo que poderia enraizá-lo. Essas foram algumas considerações que eu reuni depois de revisitar Paris, Texas, que eu acho que daria para falar muito mais aqui, porque, como eu disse, é um filme que tem muitas camadas, né, muitos elementos. E fica o convite também, né, para quem nunca viu Paris, Texas, vejam, e quem já viu, reveja também, porque é um filme maravilhoso. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.